Bom, a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, que aconteceu hoje, e as polêmicas envolvendo o nome do ex-ministro da Educação são o tema do nosso debate de hoje aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná e líder do governo. Antes de mais nada, as nossas regras, temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, e para que eu não seja indelicada, interrompa a senhora, o senhor. Temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. O deputado Ricardo Barros já veio aqui algumas vezes, já sabe disso, por isso eu vou começar até a primeira pergunta com a deputada Tabata Amaral. Sejam os dois muito bem-vindos, boa tarde. Logo após o anúncio da prisão do ex-ministro da Educação, o presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto em uma entrevista à Rádio Itatiaia. Jair Bolsonaro disse, abre aspas, lamento, a imprensa vai dizer que está ligado a mim. Paciência, se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problemas. Se for culpado, vai pagar. Bolsonaro também disse, abre aspas, se a PF prendeu, tem um motivo, fecha aspas. Essa fala do presidente vai na contramão do que ele declarou no mês de março, quando explodiram as denúncias. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro veio a público defender o ex-ministro, dizendo que o que estavam fazendo com ele era um ato de covardia. Deputada Tabata Amaral, qual a sua avaliação sobre as declarações do presidente nesses 2 momentos que envolvem as investigações em torno do ex-ministro Milton Ribeiro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Ricardo Barros e todos que nos acompanham. Luciana, é importante relembrar não só que o presidente da República disse mais de uma vez que colocava sua mão no fogo pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas também é importante mencionar que um dos aspectos mais importantes dessa investigação, um dos casos que levou a isso, é justamente um áudio do ex-ministro Milton Ribeiro, em que ele dizia que liberava verbas, ou seja, recurso público da educação, por indicação de 2 pastores, a pedido de Bolsonaro. Ou seja, o elemento principal que motivou essa investigação é um áudio que deixa muito claro que o ministro da Educação fazia e fez o que fez a pedido do presidente da República. É claro que Bolsonaro, preocupado com as eleições desse ano, preocupado com a sua rejeição, vai fazer de tudo para se distanciar desse caso. Mas, de novo, esse é apenas um aspecto de toda a tragédia que a gente está vendo no cenário educacional brasileiro. E cada vez fica mais claro, não só para mim, mas para todos nós que lutamos pela educação, que todas essas brigas ideológicas, essas cortinas de fumaças, tudo isso que aconteceu nos últimos 3 anos, ao que tudo indica, era apenas uma forma de você encobrir toda a corrupção que acontecia dentro do MEC. Ou seja, falaram tanto de homeschooling, falaram tanto de ideologia de gênero, inventaram tantas maluquices para esconder que não faziam nada pela nossa alfabetização, não faziam nada pela educação e tinha muita gente lucrando muito. Então, me parece que o presidente da República vai ter muita dificuldade de dizer que dessa vez ele não tinha nada a ver com o caso. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Ricardo Barros. Logo após o anúncio da prisão do ex-ministro da Educação, o presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto em uma entrevista à Rádio Itatiaia. Bolsonaro disse, abre aspas, lamento, a imprensa vai dizer que está ligado a mim, paciência, se tiver algo de errado, ele vai responder, se for inocente, sem problema, se for culpado, vai pagar. Bolsonaro também disse, abre aspas, se a PF prendeu, tem um motivo, fecha aspas. Essa fala do presidente vai na contramão do que ele declarou no mês de março, quando explodiram as denúncias. Na ocasião, o presidente veio a público defender o ex-ministro, dizendo que o que estavam fazendo com ele era um ato de covardia. Qual é a sua avaliação, deputado, sobre essas declarações do presidente nesses 2 momentos que envolvem as investigações em torno de Milton Ribeiro? Bem, o ministro reverendo Milton Ribeiro é uma pessoa muito qualificada e eu torço muito, coloquei até na minha rede social, que muitos dos que foram presos hoje estão inocentados e que eu espero que seja esse o caso do reverendo Milton. Ele está sob investigação, evidente que existem indícios que levaram ao seu pedido de prisão,
mas eu espero que ao final da investigação ele possa ser inocentado. Acabou de acontecer isso comigo na CPI da Covid, sobre o caso Covaxin, que eu fui acusado seguidamente de ter envolvimento, né, inclusive também com interlocutores, o presidente da República falou, e ao final foi arquivado a minha investigação. Eles tinham minha quebra de sigilo, eles tinham todas as informações e nenhum elemento de prova do meu envolvimento no caso Covaxin. Então, pode ser que ao final de uma investigação, o ministro seja considerado inocente, como aconteceu com Crivella, como aconteceu com o presidente Temer, que já está inocentado em segunda instância, e que ele possa retomar a sua vida. E se ele teve culpa, bom, então, como diz o presidente Bolsonaro, não há o que fazer, né? Ele vai responder pelo seu ato. Agora, o presidente Bolsonaro criou em cada ministério uma diretoria de integridade, comandada por um controlador-geral da União de carreira, que verifica todas as compras dos ministérios, desde a licitação até a entrega dos materiais para verificar a qualidade. Portanto, o DNA do governo Bolsonaro é o DNA do combate à corrupção. Deputado, eu continuo com o senhor com a segunda pergunta. O senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação, se manifestou sobre a prisão de Milton Ribeiro. Pela rede social, ele destacou, abre aspas, é urgente que se faça uma intervenção no FNDE para que se apure os contratos feitos na gestão de Milton Ribeiro, em que recursos públicos eram direcionados sem nenhum critério técnico e com viés político, fecha aspas. Deputado, qual é o seu ponto de vista sobre essa proposta de intervenção no FNDE? Bem, o senador Marcelo Castro, como eu, foi ministro da Saúde. Ele sabe bem o que é comandar uma estrutura tão grande quanto o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde. Nós temos equipe, temos estrutura, temos pessoas comandando esses departamentos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo é feito na intenção de servir melhor a população. As diretorias de integridade conferem todos esses procedimentos. Uma CPI, uma investigação, a Polícia Federal já está investigando o caso neste assunto do Milton Ribeiro, até porque ele mesmo, como vocês lembram, ele mesmo havia denunciado a conduta dos pastores há um ano antes do episódio ser levado a público, para a Polícia Federal, para a Controladoria da União e para a AGU. Então, já havia uma questão sobre essa conduta dos pastores, que ele mesmo denunciou e que, posteriormente, veio a público e ele pediu o seu afastamento do Ministério. Então, me parece que as investigações estão em andamento. Eu espero que haja fundamento, né? Ele vai pedir habeas corpus agora, nós vamos saber se a prisão tinha consistência ou não, até porque o juiz que deu a sentença já tem outros episódios em que ele extrapolou no seu ativismo político. Então, nós temos que tomar cuidado, porque, infelizmente, tem muito ativismo político no judiciário, né, e tem muitas medidas que são tomadas apenas para causar efeito político e que não responsabiliza os que as tomam, são os inimputáveis. Tabata Amaral, o senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação, se manifestou sobre a prisão de Milton Ribeiro. Em sua rede social, ele destacou, abre aspas, é urgente que se faça uma intervenção no FNDE para que se apure os contratos feitos na gestão de Milton Ribeiro, em que recursos públicos eram direcionados sem nenhum critério técnico e com viés político, fecha aspas. Qual o seu ponto de vista, deputada, sobre essa proposta de intervenção no FNDE? Luciana, queria antes só retomar duas falas do deputado. Quando ele fala que o ministro da Educação foi o primeiro a denunciar, eu queria pontuar que nós temos registros de que esses pastores continuaram sendo recebidos no ministério, mesmo após as denúncias.
foram 22 agendas oficiais, pelo menos que a gente tem notícia, e, inclusive foi um questionamento que eu levei ao novo ministro da Educação, Vitor Godoy, na Comissão da Educação, mas infelizmente ele não respondeu a minha pergunta. Então, se o próprio ministro estava desconfiado, desconfortável com a situação, tenho muita dificuldade de entender por que é que esses pastores continuaram com trânsito livre e sendo recebidos em agendas oficiais e com bastante espaço no Ministério da Educação. E aí, respondendo a sua pergunta, é importante dizer que essa é só a cereja do bolo. Infelizmente, nós estamos falando de 3 anos de muito descaso, de muita incompetência no Ministério da Educação, mas, sobretudo, de muita corrupção. Nós temos esse caso, sim, em que a gente tem denúncias de que pastores recebiam propina em ouro, recebiam propina com dinheiro que era conseguido com a impressão de Bíblias para conseguir recursos para prefeitos de partidos que são do núcleo duro do Centrão, mas é importante dizer também que há outras muitas denúncias, inclusive que nós denunciamos, como denunciamos essa lá em março a PGR, que depois foi juntada a outras denúncias para levar a essa operação. Tem uma que eu queria destacar, que é a dos ônibus superfaturados. Nós temos uma licitação enorme que foi travada por um tempo, porque havia indícios muito fortes de superfaturamento. Uma outra ação que causou muita preocupação foi a dos kits de robótica, também superfaturados, e nesses 2 casos, sempre para favorecer líderes desses partidos mais próximos ao presidente da República. Sim, deputada. Antes de ir a uma próxima pergunta que eu tenho aqui na manga, queria introduzir, queria que o deputado Ricardo Barros comentasse essa fala, inclusive insistente, da deputada Tabata Amaral, de que há mais ainda denúncias de corrupção no Ministério da Educação, e essa percepção dela e de outros especialistas de que a gestão foi ruim, nada foi feito. Bem, isso é uma retórica da oposição. Não esperamos elogios da oposição às ações do governo. Agora, nós, por exemplo, da bancada do Paraná, temos uma emenda de compra de ônibus, emenda de bancada. Nós fizemos a aquisição, o Ministério fez a licitação, o TCU suspendeu a licitação e agora, depois de muitos meses, liberou. Ah, não, está tudo certo. Só que agora a gente não compra mais os ônibus naquele preço que comprávamos antes. Então, depois de alguns meses, o Tribunal de Contas da União liberou a compra dos ônibus, conforme elas já tinham feitas, para a emenda da bancada do Paraná e de outras que foram licitadas. Então, essa conversa de irregularidades, ela é todo dia. Mas quais são as outras denúncias de corrupção no Ministério da Educação que estão sob investigação e que estão produzindo provas? Objetivamente, o que é que está sendo denunciado? Muita corrupção. Como muita corrupção? Né? Então, a deputada vai explicar, certamente, quais são as outras denúncias que estão sendo analisadas, mas isso é corriqueiro. Nós temos muita gente produzindo denúncias, especialmente concorrentes que perderam a licitação no Tribunal de Contas da União e que fazem um esforço para tentar recuperar um contrato perdido, mas não existe este enorme volume de denúncias de corrupção no governo Bolsonaro. Pelo contrário, ele cuidou muito, muito de colocar pessoas corretas e que, sob o seu comando, fizeram a investigação, o acompanhamento, desde a licitação até a entrega dos materiais em todos os ministérios, que são as diretorias de integridade. Deputada, agora um tempo também para o seu comentário antes da minha próxima pergunta. É importante ressaltar que em 2 minutos é impossível que eu possa listar todos os escândalos de corrupção do governo Bolsonaro. Precisaria aqui de algumas horas. Mas vamos falar dos caminhões de lixo superfaturados, vamos falar dos tratores superfaturados e por aí vai. E outra coisa que também é importante corrigir na fala do deputado é que o TCU apenas liberou a compra desses ônibus depois que o MEC alterou o processo, justamente porque havia reconhecido que havia ali irregularidades. Em relação a ser de oposição ou não, aqui eu falo como alguém que estudou em escola pública, que luta pela educação há muitos anos e que vê no governo Bolsonaro a pior gestão da educação que a nossa história brasileira já viu. Concordo que nossa educação nunca foi priorizada e foi isso que me fez entrar na política, mas dizer que esse governo olha para a educação é uma chacota com o povo brasileiro. A gente está falando de 20 anos de retrocesso, apenas quando a gente fala de evasão, de abandono escolar, um retrocesso enorme na aprendizagem,
um governo que se ausentou, que não fez nada para que nós pudéssemos ter uma volta segura às aulas e que teve como pauta única, em quase 4 anos de governo, um libera geral com homeschooling, porque sabe que é uma pauta ali para o Twitter, que é uma pauta para sua base ideológica. Então, o governo que foi contra a nossa iniciativa de levar a internet para 18 milhões de alunos, governo que foi contra a nossa iniciativa de aumentar os recursos do Fundeb, e eu tenho realmente muita dificuldade de entender o que é que o governo fez pela educação, além de atrapalhar e além de, ao que tudo indica, com tantos escândalos, com tantas denúncias, colocar esse recurso todo que faz falta na periferia, que faz falta na sala de aula, à disposição de escândalos de corrupção. Vou à minha última pergunta. Peço também que a senhora e o senhor coloquem aí as considerações finais juntos da resposta. Quem também, deputado Barros, falou sobre o assunto foi o atual ministro da Educação, Vitor Godoy. Abre aspas. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação. Todos sabemos o momento que nós temos vivido na educação brasileira e mundial com a pandemia. Nossos esforços são para que a gente esclareça todos os fatos, fecha aspas. Deputado Ricardo Barros, qual o seu posicionamento sobre essa fala do atual ministro da Educação? O ministro está dizendo o que o presidente também disse. Neste governo não compactua com corrupção, esse governo agiu para evitar corrupção, criando as diretorias de integridade, nomeou pessoas que tinham um histórico de boa conduta, todas verificadas antes da nomeação, e espera que todos cumpram o seu papel no serviço público da melhor maneira possível. Agora, nós herdamos um IDEB de menos de 4, muito ruim a nota do IDEB do Brasil, né? Nunca funcionou direito. As universidades públicas com muitos problemas, como você sabe, apesar de receberem os melhores alunos, porque os alunos da escola particular passam no vestibular da universidade pública e tomam a vaga daqueles que estudavam no ensino público. Então, tem muita coisa que nós temos que corrigir neste modelo que está estabelecido, mas que não iniciaram no governo Bolsonaro. Então, cada governo tem uma visão, tem uma prioridade, tem uma forma de enfrentar os problemas e o presidente Bolsonaro deu aos seus ministros da educação autonomia para conduzir o ministério dentro da sua visão. Então, estamos aí reafirmando o que disse o ministro da Educação e o presidente Bolsonaro. Não se compactua com corrupção nesse governo. Se alguém teve desvio de conduta, vai responder pelo desvio de conduta que teve. Agora, não há esta enorme lista, deputada Tabata, de denúncias de corrupção no governo Bolsonaro. Muito restrita relativamente a outras possibilidades que nós temos de comparação. Então, fica aqui a nossa reafirmação de que o governo Bolsonaro combate a corrupção, é um governo que teve pouquíssimos casos de denúncias e os que tiveram estão sendo arquivados, que é o caso que aconteceu comigo da Covaxin. Zero de prova, só narrativa. Sim, deputado. Deputada Tabata Amaral, por favor, a última pergunta e também suas considerações finais. Em entrevista mais cedo, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, declarou, abre aspas, nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação. Todos sabemos o momento que nós temos vivido na educação brasileira e mundial com a pandemia. Nossos esforços são para que a gente esclareça todos os fatos, fecha aspas. Qual o seu posicionamento sobre essa fala do atual ministro da Educação, deputada? Nós tivemos até aqui, sem dúvida, os piores ministros da história da nossa educação e o governo Bolsonaro vai ter muita dificuldade, por melhor que seja, em criar suas narrativas, de explicar como é que entrega a educação de volta ao povo brasileiro, pior em todos os sentidos que a gente olha, com menos recurso, com perdas de aprendizagem, com aumentos na evasão, com uma perda enorme na pesquisa, para mencionar apenas algumas áreas. Mas eu queria só trazer um panorama mais geral para poder encerrar, que quando a gente olha para tudo que a gente descobriu com a CPI da vacina, quando a gente olha para esses esquemas de corrupção no MEC, para o que está acontecendo hoje, para mim fica cada vez mais claro
que todas essas cortinas de fumaças que o governo Bolsonaro cria, todas essas polêmicas, coisas que viralizam no Twitter, mas que não servem de nada ao povo brasileiro, no final do dia estão servindo para encobertar escândalos de corrupção, essa omissão e essa incompetência que, infelizmente, vem sendo, sim, o tom que o governo Bolsonaro vem dando a muitas áreas, mas especialmente a educação, que foi a área que mais sofreu. Então, me parece que fica muito difícil, por mais que se esforce, dizer que esse governo não é corrupto, quando tudo aponta que é um dos mais corruptos, se não o mais corrupto que já tivemos, e aí não fica sobrando em dúvida nenhuma que esse foi o maior retrocesso que a nossa educação já enfrentou nos últimos anos. E, de novo, é uma geração inteira que vai enfrentar o mercado de trabalho, que vai enfrentar a sua vida com muito mais dificuldade, com muito mais penúria, porque por 4 anos nós não tivemos o Ministério da Educação. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, então, deputada, aos 2 deputados, inclusive, por mais uma vez, o deputado Ricardo Barros aqui também presente no Visão CNN, os 2 deputados por terem a coragem de vir aqui debater um tema tão importante em um dia especificamente triste, onde ninguém ganha, com certeza, no Brasil. Agradeço, então, aqui ao deputado Ricardo Barros e à deputada Tabata Amaral por participarem com a gente.